A todos. Sempre faz bagunça. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A gente pede que, por favor, deixem os celulares no silencioso ou desliguem, caso não possam, deixem pelo menos silencioso. Vou ler uma página aqui do livro Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier, editado por Meimei. Ai, minha linda. A página se chama Existência de Deus. Já li essa aqui. Conta-se um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe? Aí, Rosângela, essa é para nós, para a gente. Quando nem ao menos sabes ler. O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercado por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Meus irmãos, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do nosso Pai maior, junto com o nosso Mestre Jesus, para escutar umas palavras, um acalento da nossa amiga Rosângela, que trouxe um estudo preparado com tanto carinho. Te pedimos, Mestre, que estejamos aqui, deixando os problemas lá fora, para prestar atenção, para absorvermos da melhor maneira possível todas as palavras que aqui serão ditas. Que nós tenhamos a certeza que Tu estás sempre junto a nós, dentro de nós, sempre. Obrigada por tudo, Mestre. Nos acalenta, nos conforta e fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Essa página é danada, aqui na minha mão. Já não é de hoje que eu já li essa palestra, essa página aqui. Tirou uma cópia do carro no bolso. Essa página é para você, Bel. Eu adoro essa página. E por sinal, faz a propaganda do livro da Meimei. O nome desse livro é Pão Nosso, é um livro infantil. Eu dei até um para a Luísa, a netinha de Marta. E tem histórias lindas, embora seja um livro infantil. De infantil não tem nada, né? Porque muitos de nós ainda precisamos aprender. Aprender sobre Deus, entender sobre Deus e perceber Deus. Mas nosso estudo, embora também seja sobre Deus, agradeço a oportunidade, como eu sempre peço. Estou vendo amigos aqui que eu não vi há muito tempo, essa pandemia afasta um pouco a gente, né? Mas vou aproveitar para usá-los como exemplo quando eu precisar, principalmente se for exemplo negativo. Tem meus amigos que estão aqui presentes. A Sônia e o Wilson. Os dois. Não deu. Bom, gente, agradeço realmente a Deus por estar aqui e que nós possamos fazer um estudo onde a gente leve, nem que seja um pouquinho da palavra de Jesus, né, para nossas casas, para nossas vidas, né, para os nossos lares e para o nosso dia a dia. Como foi uma coisa meio que de improviso, né, a gente sempre acaba falando de assuntos que você tem mais ou menos dentro do seu cérebro. Nem sempre dentro do coração, mas dentro do cérebro.
amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, é porque começa com amar a Deus, né, na parábola. Amar ao próximo como a si mesmo, eu acho que é um assunto muito interessante de nós comentarmos, porque a gente fala muito de que a gente vê, então a gente tem que começar a perceber se esse desamor também não está um pouco dentro da gente, nas nossas atitudes. Porque nesse capítulo, que vou começar pelo Evangelho, depois vou contar uma história, vou trazer essa fala de Jesus, que foi falada há mais de 2000 anos, para hoje. Para hoje. Né? Porque se a gente pega a parábola dos talentos ou a parábola, todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Mas e como é que a gente pode ser esse samaritano agora, hoje em dia? Né? Então, quando a gente estuda amar ao próximo como a si mesmo, eu costumo inverter. Porque a gente vai criar esse ambiente dentro da gente. E atrás, em nosso redor. Então, mudando a frase para amar ao próximo como amamos a nós mesmos, né? Já fica difícil da gente não pensar 2, 3, 4 vezes. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano, né? Daqueles 3, né? O publicano, o fariseu e o samaritano. Né? Jesus, além de usar parábola, ele sempre especifica. Por quê? Tanto o publicano como o fariseu eram pessoas que entendiam, pregavam. Então, como eles só iam até uma certa parte, né? Eles eram considerados impuros. Isso é só uma explanação, mais ou menos, para a gente entender quem são esses 3 personagens que vão aparecer diante daquele sujeito que estava na estrada, todo estrupiado. Né? Na parábola, ele foi assaltado. Né? Então já está especificando que ele foi uma vítima. Mas vamos dizer que a gente não sabe se ele foi assaltado, se ele foi atropelado, ou se ele era aquele que era tido como impuro, para e percebe o outro. Percebe ali direitinho qual era a necessidade do outro. Nesse sentido, eu já estou indo lá para a parábola de dar a César o que é de César, né? Mas está todas as duas, tanto a parábola dos talentos como a parábola dar a César o que é de César. A melhor roupa, eu quero ter o melhor carro, a melhor comida, mas quando for para a senhora, eu já posso pensar assim, pode ser qualquer coisa, cheio de problema, né? Porque tinha sido assaltado, estava machucado, estava quase à morte, e o samaritano não quis saber quem ele era, simplesmente entendeu a necessidade daquela pessoa. É isso que a gente às vezes não percebe. A gente precisa andar no mundo olhando o outro, sabe? Tá na rua, tá olhando. Porque de repente você vê uma pessoa que vai atravessar uma rua, ou de repente, não sei, um cachorrinho. Quando você começa a perceber o que está à sua volta, né? E se preocupar, não é olhar o que está à volta para meter, a roupa da Bel, olha não sei o que, não é para isso não. É olhar o que está à volta com os olhos do coração. Né? Aqueles olhos de ver, ouvidos de ouvir. Isso faz parte do comportamento de quem se preocupa com o outro, né? Olha, eu não estou vendo um relógio aqui, não sei lá se... no final, lá atrás. Lá atrás, em cima da... Lá, tia Rô, lá atrás. Eu vou esperar o relógio plasmar, entendeu? Porque ele sumiu. Não, tá atrás da Conceição, porque a Conceição tá na frente. Bom. Ali, ó. Viu? Você vai ficar segurando esse relógio aí na mão, assim? É que a Conceição estava ali. Bom, o que acontece? Então a gente precisa ter esse olhar, essa visão de perceber o outro. Né? Mas aí eu estou lá atrás, né? Voltei lá para o samaritano, na época de Jesus, né? Aí fala assim, nossa, Rosane, você está tão longe, né? Samaritano, ele levou ele para um lugar, cuidou, deu tudo direitinho.
Fez tudo direitinho com ele, ela botou o relógio aqui do meu lado. É um espírito. Só por conta disso eu vou falar até o meio-dia. Não vou nem olhar para o relógio. Bom, estamos lá no tempo de Jesus, o samaritano, que atendeu aquele amigo, atendeu aquela pessoa que precisava. Não era parente, não era amigo, nem conhecia. Hoje, por exemplo, fiquei super feliz com meus amigos que eu não via há um tempão, né? Mas será que se fosse alguém que eu não gostasse? Sabe, isso tudo a gente precisa trabalhar na gente. Porque tem situações que acontecem com a gente para a gente perceber até onde você está indo no que você fala que você quer ser. Ou no que você quer, você vê no outro e quer também ser daquela forma, não é? Olha, só pode falar se quiser, tá? Não me importa, tá bem? Então, o que acontece? Vamos trazer esse moço que atendeu aquele que ele nem conhecia para os dias de hoje. E eu gosto muito de ficar lendo, já fiz esse estudo outras vezes. Eu gosto muito, eu sei quase que de cor. Tem um texto do Richard Simonetti que fala o paraíso agora. Quando eu vi esse texto, esse título, desculpa, eu falei assim, nossa, o paraíso agora, o que é isso? É a história de um homem que tem um nome muito engraçado, que é o Onofre. Quem já ouviu esse estudo vai lembrar dele. E a gente vai sair daqui, eu sempre digo isso, tentando ser Onofre. De vez em quando eu estou dirigindo, que eu vejo assim uma coisa no trânsito, que eu levo uma fechada, que eu penso logo em dar aquele bom dia para alguém, eu falo, Rosângela, lembra do Onofre, que é um exercício para você se modificando, né? Então, quando eu li esse título, O Paraíso Agora, eu pensei assim, poxa, o que será o paraíso agora? O que será? O que seria para cada um de vocês o paraíso agora? Uma casa própria? Saúde? Um filho formado? Um neto bonitinho chegando? Né? O que é o paraíso para a gente? O fim da pandemia? Né? O fim da pandemia seria até uma coisa mais legal, porque seria para todo mundo, né? Porque eu só dei exemplos pessoais. Exemplos para mim, né? E quando você abrange para os outros, né, fica muito melhor, né? Mas enfim, o paraíso agora. Eu comecei a ler o texto, e o texto, como é uma revista espírita, o nosso personagem é espírita. E ele abriu o evangelho justamente nesse capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. E quando ele lê isso, ele começa a pensar assim, puxa, que bom, seria tão bom se tudo fosse assim, dessa forma, amar o próximo como a nós mesmos, fazer ao próximo o que você quer que o próximo faça a você. Aí ele, puxa, seria tão bom se o mundo fosse assim. Eu também quero que o mundo seja assim. Mas se você quer paz, comece a paz em você. Então ele resolveu que ele ia começar a fazer isso. Eu vou fazer ao próximo o que eu quero que o próximo faça a mim. Eu vou começar a trilhar nesse caminho. Vamos dizer, ele vai ser o samaritano. Mas o samaritano está muito longe da gente. Está muito longe. A gente vai ser o samaritano moderno, né? O de hoje. Aí o nosso amigo, eu só vou pegar isso aqui, embora já seja de cor, porque tem umas falas muito interessantes, sabe? Fica engraçado o estudo. Então o nosso personagem aqui, o Onofre, ele resolveu fazer ao próximo o que ele queria que fizesse a ele. Como é que ele começa fazendo isso? Ele está dentro de casa. Aí você sai na rua procurando alguém para fazer alguma coisa? Não. Ele começou, olhou para a esposa, né? Pena que não tem tantos homens aqui para poder fortalecer essa atitude. Mas os que estão presentes, né? Enfim, ele resolve beijar a esposa na hora de dormir. Oh, meu amor, tenha uma boa noite. Aí deu um beijo na esposa, carinhosamente. Primeira coisa que a esposa pensou, fez alguma coisa errada. Na mesma hora a esposa já estranhou, tá beijando assim do nada. Mas ela se sentiu feliz e dormiu tranquilamente.
Feliz com aquele, embora com a pulguinha lá atrás da orelha, né? Mas dormiu. No dia seguinte, e ele também ficou feliz com a atitude dele. No dia seguinte ele levantou, a esposa já tinha levantado e correndo. Ai, meu bem, aqui eu não fiz o café ainda, a nossa secretária não chegou, não deu, vai pegar o pão ainda. Ele, não, deixa que eu vou pegar o pão hoje, eu vou comprar o pão. Aí ela, você vai comprar o pão? Eu vou comprar o pão. Vai preparando as coisas aí, deixa que eu vou. E saiu para comprar o pão. A mulher já estranhou, né? Ele nunca havia se envolvido com os afazeres da casa. Então, às vezes, essas coisas pequenas, né? Ali, pequenininha. Ele estava só começando a fazer coisas, vamos dizer assim, bobas. Ir na padaria comprar um pão. Por isso que eu trouxe o fariseu para cá. O fariseu não, o samaritano. Para a gente não achar que a gente tem que achar alguém caído na estrada para ajudar. As oportunidades são diárias. Cada hora é uma oportunidade, cada hora é um tipo de oportunidade para cada um de nós aqui. As minhas oportunidades não são as mesmas da Bel, as mesmas da senhora, não são iguais. Porque cada um tem um propósito na vida. Bom, mas ele foi comprar o pão. E a mulher já ficou meio assim, né? Que bicho que tinha mordido esse homem, né? E ele foi. Quando ele está no caminho, chegando lá perto da padaria, vem um senhor, né? Um tipo mendigo. Meu senhor, meu senhor. Ele, ai meu Deus, não quero. Já ia passando direto. Quando ele lembrou, caramba, fazer ao próximo o que eu quero que eu faça a mim. E se fosse eu que tivesse pedido para o homem parar? Aí ele foi, pois não. Voltou, né? Aí que está a diferença, é voltar. Não falar, hoje eu estou com pressa, da próxima vez eu paro. Não tem próxima vez. Não nessa situação. É isso que a gente tem que ficar esperto. Vai ter lá na frente outra pessoa pedindo? Vai. Mas aquele já pediu. Acabou. Perdeu. Né? Perdeu. Ele voltou, aí falou, pois não, senhor, como é que tá as coisas? Não, meu senhor, olha, eu não sou um pedinte. Eu perdi meu emprego. Essa situação é até muito real hoje, por causa da pandemia. Tem muita gente que está na rua pedindo, que não são moradores de rua especificamente. A necessidade fez com que pessoas que tinham uma vida mais ou menos certinha acabaram indo para a rua. Bom, mas esse senhor estava na rua. Estava na rua e falou, olha, eu não sou um morador de rua, mas eu estou numa situação muito difícil, eu tenho filhos pequenos, minha esposa está doente e eu não tenho nada em casa para oferecer. O senhor não podia me dar um pão, uma coisa assim? Ele ficou tão conduído com aquela situação que o que ele fez? Levou o homem na padaria, comprou pão, comprou leite, comprou biscoito, ele fez uma festa, comprou algumas coisas para o moço. E o moço ficou extremamente agradecido. E deixa estar que o nosso personagem, Onofre, já estava se sentindo muito bem. Aquela pressa dele já estava sendo assim, suavizada com a atitude do outro. Aí o outro falou assim, meu senhor, muito obrigado, agradeceu muito a ele. E nesse agradecimento ele resolveu desabafar. Ele fala assim, meu amigo, eu já estava pensando até em suicídio, porque a vida não tem sido fácil para mim. Aí ele levou aquele susto, né? Por isso que eu falo, tem que parar. Tem que parar. Ele levou aquele susto, né, com aquele homem falando em suicídio, sabendo que tinha família. Aí ele aproveitou, né, fez um atendimento fraterno, né, que a gente usa essa expressão no espiritismo. E aconselhou, não faça isso, meu filho, tem outras coisas, você tem seus filhos, aqueles aconselhamentos que normalmente se dá. Aconselhou ele procurar uma casa espírita ali perto, como pode ser um templo, como pode ser uma igreja evangélica, isso não faz diferença. Todos os caminhos levam a Deus, né? Essa que é a verdade. Porque em qualquer religião que a gente pense, pelo menos que eu pense aqui no lado ocidente, não tem nenhuma que diga que Deus não é bom. E que Ele quer que todos sejamos irmãos. Eu não me lembro de nenhuma. Se tem alguma que fala diferente, vocês, por favor, me avisem. Eu não conheço. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. É o mandamento.
Então ele ainda levou, aconselhou o rapaz a ir num determinado lugar e tal, para ele que ele fosse fazer um atendimento fraterno, receber mais auxílio, né, alguma coisa assim, e voltou para casa, atrasado. Ele perdeu um tempinho, né, naquele caminho. Chegou em casa, falou para a esposa, então eu encontrei um senhor, ele estava precisando de alguma coisa, aí eu atendi, falou em suicídio, eu aconselhei ele na casa espírita. A mulher foi ficando cada vez mais esquisita, né? Eu falei assim, nossa, não é nem falei que ele está obsediado porque era com bem, né? Mas fico olhando para ele assim, o que está acontecendo com ele? Que bicho que mordeu esse homem? O bicho da fraternidade? O bicho da solidariedade? Né? O bicho do amor ao próximo? O bicho do faça ao outro que você quer que faça a você? A mulher ficou super feliz e deixou, passou. Ele pega o carro e foi para o trabalho. Aí ele foi para o trabalho, tá lá dirigindo, né? Indo para o trabalho, cara, pega trânsito, né? Aí ele escutou uma notícia no rádio que alguém tinha matado, tinha feito alguma coisa. Aí ele, isso mesmo, tem mais é que matar mesmo. Aí pensou, gente, será que essa pessoa não está numa situação difícil? Há pouco tempo mesmo a gente viu uma notícia tão ruim, né? Das crianças que foram mortas e foi um irmão. Aí você fica pensando, a mãe perdeu 3 filhos. Mas o que passa, né, dentro de um ser humano para uma atitude dessa? Mas a gente não pode esquecer, antes de julgar, eu sei que não deve ser fácil, mas entender que Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. A gente precisa ter isso na nossa cabeça, entendeu? E é muito difícil a gente entender dessa forma. Ver uma pessoa que faz uma coisa errada e não julgar, ou não desejar o mal. Mas quando você deseja o mal para aquela pessoa que já está no mal, aquele mal se multiplica. Aí a gente sai na rua e vê todas essas coisas ruins. Por que as pessoas não são solidárias? Por que as pessoas não são amigas? Porque a gente gosta de propagar o mal. Se tem um acidente, para 500 carros. Eu quero ver parar um para botar a pessoa doente dentro do carro. Não faz isso não que vai dar problema. Parar para olhar é mole. E parar para ajudar. Olha lá o samaritano. O samaritano não parou para olhar quem é que estava no chão caído. Parou para ajudar. Se a gente não pode parar, quando passar, Deus do céu, que aquela pessoa esteja melhor. Faz uma prece, uma oração, rápido. Né? E se a gente vivesse em oração o tempo todo, nós estaríamos blindados. Né? Eu também não consigo não, tá, gente? Eu falo isso, mas nem é a minha cara, porque eu sou muito, assim, espivitada. Então, de vez em quando, eu tô mesmo numa pilha. Mas o Onofre mora aqui dentro de mim, de tanto que eu já fiz esse estudo. Eu acho que eu faço tantas vezes porque eu preciso me transformar no Onofre. Né? Porque a gente fala tanto dos grandes nomes, dos vultos, tanto faz da Igreja Católica quanto da Igreja Evangélica, como do Espiritismo, né? Aquelas pessoas que são vultos, que a gente fala assim, nossa, eu queria ser como aquela pessoa. Faça, seja como aquela pessoa, seja o exemplo. Seja o exemplo de vizinho, né? O exemplo do companheiro, o exemplo da esposa. Então, ele resolveu mudar o pensamento dele em relação àquela pessoa apressada, porque provavelmente aquela pessoa estava passando por um problema muito sério. E deixou ele ir. E em relação à notícia ruim, ele preferiu fazer uma prece. Mas eu pulei um negócio aqui que eu acho muito legal, que eu acho bonito, que na realidade engloba essas 3 situações que eu falei, tanto a do rapaz que precisava de alimento, como dessa pessoa que passa correndo com o carro e corta a gente e deve estar com uma pressa muito grande, né? A gente costuma dizer que vai tirar o pai da forca, nem se enforca mais ninguém assim, né? Mas a gente está sempre tirando o pai da forca, ou da notícia ruim no rádio, sobre como a gente acorda de manhã, é bala perdida. É complicado, né? A gente tem que parar e ver o que eu estou fazendo para que essa psicosfera não mude.
Onde é que eu posso entrar nesse caminho aí? Aí tem essa frase aqui que eu achei muito bonita, que ele fala assim: com a sensibilidade dos que se comprazem e a lucidez dos que se sintonizam com os bons espíritos. Quer dizer, primeiro você tem que ter a sensibilidade de perceber o outro e essa sintonia com os bons espíritos, com Deus, com Jesus, com os anjos de guarda, com quem a gente quiser, desde que seja bom. Como a Teresa dizia, não basta fazer o bem, tem que ser bom. Sabe por quê? Porque às vezes fazer o bem é esporádico. Hoje eu vou fazer o bem, vou sair, vou entregar não sei o quê. Mas quando você é bom, você vive as situações sempre. Você está sempre com aquele olhar no outro, sempre procurando. E é isso que a gente tem que fazer, e é isso que o Onofre está tentando fazer. Então o Onofre está se esforçando, né? Deu um beijinho na esposa, foi comprar o pão. Ele fez alguma coisa de exorbitante? E o estudo é sobre o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Então, ele deu um beijo na esposa, comprou um pão, ajudou uma pessoa necessitada. Isso é amar o próximo. O tempo todo. Ele já se movimentou dentro de casa, saiu de casa, pegou no trânsito. Se você não faz o bem por uma ação direta, você faz o bem com pensamento. Porque para tirar o pai da forca a gente pensa outra coisa, né? Então você já faz aquela nuvem escura na sua cabeça, né? Você já fica com raiva, aí aquela raiva troca aqueles sentimentos, mas enfim, o Onofre não. O Onofre desejou que ele fosse em paz, resolveu orar. Não que você não escorregue. A gente às vezes quer ser um Onofre, mas quando chega o problema, né? A gente vai, escorrega. Principalmente quem tem filho, é muito complicado. Tadinho, deixa ele é tão pequenininho para estar aqui, né, assim, ouvindo essas baboseiras que a tia tá falando, né, menina? Presta atenção, meu filho. Tem outro estudo de deixar e vir as minhas criancinhas, né? Aqueles que são simples, são puros, são naturais. E é isso que eles também têm que ser. Verdadeiro, né? Então, o que acontece? Quem tem filho, às vezes, um problema, né? Filho dá muito problema, né? Sempre dando problema, quando cresce vai piorar também um pouco. Então, todas essas coisas. Por isso que... Ai, outra ali, eu também sei. Então, o que acontece? É bom que a gente seja um Onofre, para que a gente seja exemplo em nossa casa. Para que o nosso filho queira fazer o que a gente faz de bom, porque ele só aprende o que não é bom. Né? Então, a gente tem que ser um pouco uma boa mãe, sabe? A gente sempre é, mas assim, mais que isso, ter atitudes bem altruístas, para que isso impregne nos outros à nossa volta. E é o que o Onofre está fazendo no dia a dia, nada demais. Né? É cuidar bem de um filho, é cuidar bem de uma esposa, é dividir um serviço. Assim, você já está fazendo ao outro o que você quer que faça. Né? Já está bem diferente lá do nosso samaritano, né? Porque a gente está no nosso dia a dia. É levantar, tomar café, ir na rua, pegar o carro. Ele chegou no trabalho. Chegou no trabalho, a secretária estava numa situação horrível. Aí o amigo dele lá falou assim, tem que despedir. Pô, ela já faltou 2, 3 vezes, não sei o que está acontecendo. Tem que despedir. Aí o Onofre, então vou mandar ela lá no departamento pessoal, né? Aí ele, não, peraí. Não, fazer ao próximo o que eu quero que me faça. Será que ela está com problema? Será que ela está com problema? Chama ela aí. Aí chamou. O que está acontecendo com você, minha amiga? Ela aí contou, né? A mãe doente, separou do marido, tava coisas normais, coisas cotidianas do dia a dia, né? Que acontece com a gente. Se não for uma separação, se não for um filho doente, é uma mãe, coisa do dia a dia. E estava, de uma certa forma, interferindo no trabalho dela. Sempre interfere. Porque a gente não tem como não interferir. A gente tem sensibilidade, né? Aí o que ele fez? Resolveu dar férias a ela. Disse que podia contar com ele porque precisasse. Foi incentivando, né? Ela
a resolver a vida dela. O amiguinho dele, né, o será sócio, ficou desconfiado. Por que ele estava fazendo isso? Ele explicou, porque a gente precisa tentar entender o outro. Eu quero fazer isso, eu preciso disso. E tocou o dia dele. Trabalhou. Traz 11. Hã? Traz 11. Ah, então tá bom. Eu vou botar mais umas coisas aqui no caminho do Onofre. Mas o que aconteceu? O Onofre deu as férias necessárias para ela, cuidou, fez de uma forma que, se fosse com ele, o tempo todo a gente tem que trocar de lugar. Tem que trocar. Tem até umas brincadeiras, né, que fazem nesses ambientes de trabalho, né? Você tapa o olho, aí um vai te guiando, aí depois é a sua vez. Primeiro você é guiado, depois você guia. Então a gente está sempre tendo que ter essas relações interpessoais, né? Isso faz parte para que a gente se humanize mais. A gente faz parte de uma humanidade que parece que está ficando desumana. Parece que existe a palavra, né? Desumana, né? A gente está fugindo disso. A gente não está mais olhando o outro com aquele olhar de carinho, né? E depois que inventaram aquele ditado, que farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então a gente fica numa aflição de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E a gente não vive o outro. Mas o Onofre estava seguindo à risca o que ele queria. Ele queria ser aquela pessoa que trabalhava no bem não é para receber o bem como se fosse uma troca. A gente sabe que quando a gente faz o bem, a gente fica bem. Essa que é a verdade. E é muito melhor você servir do que ser servido, digamos assim. Porque Jesus veio para servir. Em algum momento ele falou assim, não vou falar não. Vem aquele cego, ele fala, não, agora não. Daqui a pouco você volta. Jesus o tempo todo ele atendia. Se não era com uma cura, era com uma palavra, era com um mandamento, um ensinamento. Ele nunca deixou ninguém no meio do caminho, né? Ele sempre atendia. E ele é nosso modelo e guia. Então a gente precisa seguir nessa mesma linha. Trabalhar dessa forma, sabe? Nos modificarmos para que o mundo seja melhor. A gente fala tanto que o mundo vai ser melhor como? O mundo só vai ser melhor se nós nos tornarmos pessoas melhores. Respeitar o outro. Você vê, nós estamos assim, num caminho tão diverso do que a gente espera, que o mundo precisa de leis que freiem a nossa brutalidade. Né? O Divaldo dizia que o ser humano é bélico. A gente gosta de uma confusão, gosta de uma briguinha, né? Uma fofoquinha, uma coisa braba. A gente gosta disso. Né? É que nem parar em acidente para não fazer nada, só para olhar. Tirar foto. Tirar foto. Ah, não fala isso. Deus me livre. Mas enfim. Deus me livre. Mas enfim, essas atitudes, a gente fala como se fosse do outro. Que outro? Que outro? Se eu perguntar aqui, por exemplo, assim, aqui alguém é egoísta? Ninguém. Alguém aqui mente? Já começou. Não fala nada. Aí eu pergunto assim, mas você conhece alguém egoísta? Ah, eu conheço. Você conhece alguém mentiroso? Ah, eu conheço. Cadê essas pessoas? Não somos nós. Aqui não tem ninguém assim, não tem ninguém egoísta, não tem ninguém mentiroso, não tem ninguém vaidoso, não tem ninguém orgulhoso, não tem ninguém prepotente. Aqui não tem nada, aqui só tem anjo. Que, por sinal, eu estou me sentindo muito bem de falar para tanta gente que nem precisava ouvir, né? Porque é todo mundo muito bom. Então, é complicado, né? Mas é isso, gente. Porque nós somos normais. Nós temos falhas, nós temos erros. Normal. A única coisa que a gente precisa fazer é não deixar que os nossos erros magoem o próximo. Porque a gente vai responder por cada atitude nossa, né? Como fala de Jesus, né? A gente paga cada cedil que a gente fique devendo, né? Não é devendo a mim, ou a ela, ou a você. É devendo a Deus, porque Deus nos dá a oportunidade de sermos melhores. Ele nos dá a vida. E o que a gente faz
com esse caminho que a gente tem. Mas o Onofre, vamos voltar para o nosso Onofre, porque o nosso Onofre, durante todo esse tempo, durante todo esse trajeto, olha, eu falei o trajeto de um dia, que ele acordou, né? Ele foi dormir, refletiu sobre o texto, porque a gente faz muito isso, né? A gente pega a Bíblia ou pega o Evangelho, né? Lê e fica assim, nossa, que bacana, tem tanta frase bonita, tem tanta fala bonita, as passagens dos Evangelhos, né? Mateus 5 é lindo, as bem-aventuranças. Aquelas bem-aventuranças são os degraus que nós vamos caminhar, subir, conforme as nossas atitudes. Ser manso, ser pacífico, ser pobre de espírito, não ser orgulhoso, né? Ser justo. Porque a gente quer justiça para o outro, mas não quer para a gente. Para o outro, sim, né? Para o outro, a lei. Para o amigo, o favor. Isso é horrível, gente. Mas isso é uma coisa que existe e que a gente precisa mudar. Quem vai mudar isso? A gente. Sendo Onofre. Né? Amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao próximo o que queremos que o próximo nos faça. Aí sim a nossa sociedade vai ficar melhor. E a possibilidade existe. Aquele nenenzinho ali pequenininho, é ele que vai acabar trabalhando isso, porque a mãe dele já vai trabalhar nele isso. Já vai ensiná-lo a não ser egoísta, porque a gente traz isso na gente. Mas ele vai ver na mãe as atitudes. E é assim que funciona. Para que eu não vou mentir? Porque eu falo para o meu filho não mentir. Ele me pega, a Bel me liga. Não, meu filho é feio em mentir. Aí ele, mãe. Olha isso. Tem uma vez que aconteceu isso com meu filho. Meu filho estava deitado no sofá. O colega chamou ele para ir para a célula lá que ele estava frequentando. Aí ele, mãe, diz que eu estou dormindo. Aí o menino bateu no portão. Eu falei, fala, Mateus. Eduardo, está ali deitado no sofá. Eu falei, você quer mentir? Mente você. Vai lá. Aí eu fui lá dentro, o Mateus vai entrar. Já para prevenir ele, né? Ele mandou dizer que estava dormindo. Aí, resultado, o Mateus entrou, conversou com ele, saiu dos dois. Para falar de Deus. Quer dizer, ele ia ficar deitado no sofá, perdeu a oportunidade, né? De repente ouvir alguma coisa que tirasse proveito para o espírito dele, para a alma dele. Para ele sair melhor. Não é o outro que vai sair melhor, é ele mesmo. Porque qualquer coisa que a gente faça de bom para o outro, reflete primeiro na gente. Aí o Onofre voltou para casa. O Onofre voltou para casa. Estava leve, estava tranquilo. Né? Tem uma outra frase que eu gosto muito que é assim, não mostre, eu vou falar errado, mas vou tentar falar certo. Não mostre a seu Deus o tamanho dos seus problemas. Mostre aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Né? Falei certo, né? Às vezes eu erro. Mas a ideia é essa. Então, o problema ele pode ser muito grande, mas Deus é maior. Deus é maior. Né? E a gente precisa sempre perceber isso e estar sempre fazendo o melhor para você. Uma outra coisa que eu me lembrei, que eu achei interessante, eu sempre dizia para o meu filho, voltando a Elazinha que tem um bebezinho ali, eu sempre brincava com meu filho, né, na evangelização, alguma coisa assim, brincava no sentido, falando sério. Então eu dizia para ele, Eduardo, olha só, entre ofendido e ofensor, seja sempre ofendido. Sempre falava isso. Às vezes eu dizia, Eduardo, entre ofendido e ofensor. Ele, ofendido. Tipo assim, porque você tem um filho adolescente que quer brigar, aquelas coisas que tu diz, não leva, não bate de frente, deixa acontecer, não briga. Aí tem aquela visão de que se você não brigar, você é covarde, né? E não é, a gente não tem que incentivar isso, não é pagar na mesma moeda. Aí, há uma semana atrás, uma coisa assim, eu olhando o status dele, eu não sei como é que se fala essas coisas, adivinha qual é a frase que está representando ele? Entre ofendido e ofensor, seja ofendido. Entendeu? Ele aprendeu, entendeu? É isso que a gente tem que perceber. Tu não vai ensinar tudo, porque ele tem o livre-arbítrio. Mas alguma coisa de bom você planta. E a gente planta. Eu vou plantar na Bel, Bel vai plantar em mim. Não precisa ser pai, mãe, filho, não.
qualquer atitude melhor que a gente tenha um com o outro, a gente planta alguma coisa no outro. E o Onofre voltou para casa, ele não estava sem problema. Porque não tem como você viver sem problema, gente. Isso não existe. Eu tenho milhões de... Eu posso até fazer uma outra palestra sobre os meus problemas, que são muitos. Tenho tristezas, tenho sabores, tenho muitas alegrias, tenho muitas satisfações. É uma vida como qualquer de vocês. Às vezes, a gente tem um com mais dificuldade. Então, se eu tenho mais dificuldade e ela tem menos, ela vai, me puxa, né? Eu sempre digo que as mãos da gente é assim, né? Às vezes a gente está assim, ó. Ah, eu quero. Aí quando vem o outro, você bota a mão para trás. E a nossa mão tem que ser assim. Porque quando a gente recebe de Deus, a gente divide aqui, a gente puxa o outro. Porque Deus está sempre nos puxando, conforme os espíritos de luz estão sempre nos puxando, os nossos mentores, nossos anjos de guarda, estão sempre tomando conta da gente, puxando. E aqui, ó, a gente puxando o outro. Sabe por quê? Porque é bom quando alguém é bom com a gente. Quem não gosta de um carinho, gente? Quem não gosta de um afago, de uma lembrança? Olhar para ela e perceber o que ela está precisando e atender. Qual o problema? O que acontece com a gente que a gente sabe que é assim e a gente não faz? É se movimentar. A gente precisa... Às vezes a gente tem até, parece que, medo, né, de ser bom, porque parece que você é bobo. Não é isso, né? Às vezes eu me sinto assim. Pensa que você é boba, né? Não liga não, minha querida, seja boba. Mas eu tenho aquele retorno tão grande que eu me sinto bem, fico em paz. O É. tempo vai dizer a verdade. O tempo sempre diz. O tempo é o senhor de todas as coisas. Ele não tem pressa. Só esse relógio que não está na hora certa. Mas o tempo normalmente está certo. Então, e é assim mesmo. É como eu falo para o meu filho do ofendido e ofensor. E às vezes dá trabalho você exercitar a paciência, exercitar a perseverança, exercitar o caminho no bem. Porque não é tipo assim, acordou, deu um beijinho hoje. Sabe por quê? Porque você vai dar um beijinho hoje e amanhã pode ter uma discussão. Aí quebra e você tem que voltar. Sabe? E às vezes, por causa de orgulho, foi ela que falou grosso comigo. Esquece. Não faz diferença quem falou grosso. Vai fazer diferença quem vai ficar melhor nessa história toda. Sabe? Vai ficar melhor quem souber perdoar, quem souber entender. Né? Porque não é, as bem-aventuranças não passam por aí, não é o caminho. E outra coisa, amar a quem nos ama é mole. Mole nada, né? Porque eu amo meu filho, mas eu acho que eu tenho vontade de arrancar a cabeça dele. E eu amo, hein? Gente, eu brincadeira, vou arrancar a cabeça do meu filho. Né? Mas é isso. Isso aqui é dessa forma mesmo. Você já tem uma certa dificuldade em amar, a conviver bem com aquele que você ama. Mas o amor, ele tem que extrapolar. Não é você ter pelo outro o mesmo tipo de amor que você tem porque você ama. Mas é respeitar que aquele outro que você não goste seja uma pessoa que se dê bem na vida. Né? Porque às vezes você tem uma pessoa que você não gosta e daqui a pouco passa a pessoa num carro novo. Você, olha lá, gaúcho de carro novo. Faz nada pra ninguém. Tem de carro novo. Mas, de repente ele até faz. Mas como eu não gosto dele, eu já digo que ele não faz nada. Entendeu? Porque eu ainda tenho que contar uma mentira. Por quê? Por causa da inveja. Aí começa a inveja, vaidade, né? Orgulho, né? Tem uma porção de coisas ruins. Mas o Onofre voltou para casa. Voltou mais leve, não estava sem problemas. Estava cheio de problemas, porque estava tudo a mesma coisa. Mas ele se sentia mais leve. Não pela ausência dos problemas, mas pela presença de Jesus na vida dele. Né? E a gente fica, eu me lembro que eu ouvi uma vez que em qualquer casa espírita, em qualquer centro evangélico, qualquer casa católica, eu falo assim porque eu não conheço bem as nomenclaturas das instituições, mas eu ouvi uma vez que Jesus está na porta
de todos esses lugares. Todos, 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 todos. E que para cada um que entra, ele pergunta assim, o que buscais? É fácil, né? O que nós estamos buscando quando estamos sentados aqui? O quê? Pode ser, como eu sei que daqui a pouco vai ter uma distribuição dos alimentos, claro, o alimento faz muita falta, é imprescindível. Mas esse alimento também vai carregado de outras coisas. Vai carregado do carinho, da atenção, do respeito. Então, ninguém sai daqui simplesmente com uma cesta. Sai com um cestão, sabe? Uma coisa maior. Porque cada coisa que tem ali dentro movimentou outras pessoas que pensaram que podem amar ao próximo como ama a si mesmo. Eu como feijão, então tenho feijão. Eu como arroz, então tenho arroz. E com isso a gente multiplica. Aí você vai, pega, chega na sua casa, um vizinho não pegou. Aí você pega aquele pouco que você tem e divide. E aquele troço se multiplica. Gente, isso existe. Quando Jesus multiplicou o pão, o peixe, não é que ele tenha multiplicado materialmente nada. O que aconteceu é que aquelas pessoas todas, cada uma tinha um pouco e cada uma dividiu entre si. Jesus não fez uma mágica com peixe. Senão, ninguém vai multiplicar nada. A multiplicação do pão é isso. Eu pego o meu pão, ela pega aquela metade que ela tem, você pega aquele pouquinho que você tem e se multiplica e vamos dividir para todo mundo aqui dentro. Mas precisa de um sentimento oposto ao egoísmo. Aí Alfredo, o Onofre está voltando para casa, sentindo que o caminho era esse. Agora, isso foi um dia. E se manter neste caminho é diário, né? É que nem uma pessoa que foi alcoólatra e deixa de beber. Ele não deixa nem de ser alcoólatra, mas é cada dia um dia. Então a gente vive um dia cada vez. Então hoje eu fiz isso, amanhã eu vou continuar. Aí chega amanhã, tem mais um problema. Aí acontece, tem mais um problema. E você vai sublimando. O Onofre está voltando para casa, aí ele liga o rádio. Aí estava tocando uma música que eu não me lembro porque eu não sou dessa época, entendeu? Eu sou muito mentirosa, né, gente, pelo visto. É uma música que os mais antigos aqui conhecem, né? Que eu só vou falar, tá? Eu não vou cantar não, tá? Não precisa ficar com essa cara não, tá, Gaúcho? Eu só vou falar a letra. Que ele ligou o rádio, aí estava tocando a música. Deixa eu ver aqui o pedacinho anterior da música. Eu só sei o refrão. O refrão. É, aí, ó. Olha só. Vai tua vida. Teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança. A esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você. Que maravilha viver. Essa é uma música de Tom Jobim. Então, imagina se alguém olha para você e você fala assim, nossa, eu queria ser igualzinho o Wilson. Eu queria ser igualzinho a ele. Né? Isso é muito importante. Então, para a gente fazer com o outro o que queremos que nos faça, é só a gente tentar ser melhor realmente. E acabar sendo um pouco desse exemplo. Tipo assim, poxa, que bom ser que nem você, que nem ela. Sabe? Que faz alguma coisa, não é nada demais. O nosso samaritano acabou de chegar aqui no século XXI. Está cheio de gente à nossa volta, esperando o nosso afago. Eu estou esperando também. Quem disse que eu também não espero? Que façam a mim o que eu quero, o que eu for fazer aos outros. Esse é o processo. Então, meus queridos, ó, falta 5 minutinhos. Eu quero encerrar o nosso estudo agradecendo a presença de vocês. Espero realmente que isso tenha surtido um efeito bom, né? E que não desistam.
mesmo que alguém no caminho, seja essa pedrinha, que a gente fala pedra de tropeço, não, é pedra de aprendizado. Porque a gente só vai treinar a nossa melhora quando nós formos confrontados com o que não queremos, com o que é difícil, né, minha amiga? Tem que ser, né? Então, você que falou aí, ficou sempre interagindo aqui comigo, não liga se alguém acha que você é boba. Continua sendo boba. Porque se tem alguém que percebe isso, é ele. E no fundo, não é nada entre eu e você. É entre você ou entre eu com ele. E acabou. E a gente vai e vai. Vamos sendo os onófilos da vida, nos melhorando, fazendo ao próximo o que queremos que o próximo nos faça. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, Tia Rô. Agora eu vou beber minha água. Não pode esquecer que se a gente quer ver uma mudança, que comece por nós a mudança. Que a gente quer ver no mundo, não é isso? Tem. A paz do mundo começa na gente. Então, dá licença. Então, tá. Vou sentar aqui, quente. Gente, olha só, nós vamos fazer um passo coletivo. E depois eu peço para a Tia Rô fazer a oração final. Oi? Ah, é. Fica mais fácil, né? É. Então vamos, gente, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aproveitar essa comunhão com Ele, para conversar com Ele, colocar nas mãos dEle tudo aquilo que nós estamos necessitando, as nossas tristezas, as nossas mágoas, e pedindo para que possamos receber tudo aquilo que necessitamos. Que essas gotinhas de luz que caem sobre cada um de nós agora, nesse instante, possa acalmar, serenar o coração e transformar numa alegria, numa certeza de que não estamos sozinhos, que Ele está sempre ao nosso lado, para nos ajudar, nos intuir, deixando que o nosso anjinho de guarda, que o nosso protetor, fique sempre ao nosso lado, ajudando e intuindo. E que essa paz, que essa luz que aqui está, possa invadir cada lar, para fazer a sua paz, a sua alegria, o seu amor. Obrigada, Cristo. Obrigada por tudo, porque nós só temos a agradecer. Fica conosco, Senhor. Tiago? Pensei que isso fosse a prece. Não, Foi só um. Achei que já era prece. não. Nem é essa, nem foi um passo assim, tá tão calma aí. Bom, meus queridos, vamos elevar, manter essa frequência em que nos encontramos e louvar ao nosso Pai amado. Louvado seja o nosso Pai. Louvado seja o nosso Mestre Jesus. Louvado seja todos aqueles espíritos de luz aqui presentes, que acampam em nossos corações, que nos intuem, que nos levam, nos direcionam ao caminho do bem. Obrigada, Mestre querido, por cada momento, por cada palavra que nos traz de consolo aos nossos corações. Que possamos, Mestre, perceber que não há dificuldade quando estamos diante de Ti. Que Tu és o nosso bálsamo, o nosso consolo, o nosso amor maior. Ser conosco, Mestre querido, nos leve para os nossos lares, que possamos ser os Seus representantes, que o nosso alimento na mesa seja mais que o alimento material, que possamos alimentar nossa alma, nosso espírito, que possamos, Mestre, fazer ao próximo o que queremos que o próximo nos faça, ou melhor, que façamos ao próximo o que Ti fez por todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Tia Rô. De nada. Olha lá, gravado. Sim. Estou ficando boa desse negócio de hora. Você é prático. Gente, obrigada pela presença de todos. Agora a gente vai fazer a entrega. Quem quiser ficar para participar será muito bem-vindo.
Até sábado que vem, quem quiser vir na segunda-feira, nós temos atendimento fraterno, fluidoterapia, passe e os estudos à noite. Desculpa. Às 18h30 nós temos o estudo do Evangelho, às 19h15 o estudo do Livro dos Espíritos. E na quarta-feira nós temos o estudo do Livro dos Médiuns e depois o ESG, começando às 17 horas. Obrigada por tudo e até segunda-feira. Isso aí, tia. Vou encerrar aqui antes que a coisa aqui, porque a coisa está tudo aqui. Tchau, gente do Face, do Instagram, com aqui.